Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live útil aqui no meu perfil. Acontece todo primeiro dia útil de cada mês. Hoje o nosso tema é sobre consulta farmacêutica. Vamos falar sobre como funciona, qual o investimento, onde é feita. Então eu vou primeiro explicar o tema e em seguida eu vou responder as perguntas, tá bom? Essa live não vai ficar salva aqui no Instagram, eu vou salvar ela só no YouTube posteriormente. Então aproveitem para chamar os amigos agora e tirar as dúvidas aqui no ao vivo, tá bom? Eu dividi a nossa live sobre consulta farmacêutica em 5 tópicos. O primeiro, para a gente entender, é de onde surgiu. Será que foi do nada? Assim, vou inventar aqui uma consulta farmacêutica. Na verdade, não. Quando a gente pensa lá na antiguidade, que os alquimistas estavam em busca de produzir ouro, de encontrar o elixir da vida, eles foram considerados os primeiros farmacêuticos da humanidade. Os primeiros remédios que eles produziram foram óleos e resinas. Depois, com o tempo, os egípcios, os chineses, depois os gregos passaram a usar bastante as plantas para tratar principalmente os soldados que iam e voltavam das guerras. Então, nesse primeiro tópico, a gente fala sobre a origem lá na antiguidade e chega agora na Europa, onde a figura do farmacêutico e do médico eram exercidas pela mesma pessoa, que era feito nos conventos. Então, muitos freis e padres, enfim, tinham essa função também de ser médico e farmacêutico daquele local. Tanto que no livro de Romeu e Julieta tem essa figura lá, não sei se vocês já leram, mas tem a figura do frei João, se não me engano, que era amigo do outro frei lá, que ajudaram a Julieta, e tinha o boticário que ajudou o Romeu. Então esse pessoal aí lá da Europa, que andava com as boticas, que eram as caixas de medicamentos, tinham as miniaturas ali, esse pessoal veio para o Brasil. Chegando aqui, esse movimento de uso das boticas era feito pelos mascates até então. Quando eu era pequena, eu lembro da minha avó falar: o mascate vai passar aqui hoje. Então, os mascates até então no Brasil era quem andavam com as boticas. Com a vinda dos jesuítas por volta de 1550, esse movimento se tornou mais forte. Tanto que um dos primeiros boticários no Brasil foi o padre José de Anchieta. E ele pegava essas boticas e nela ele foi incorporando o que os pajés utilizavam. Então, com o tempo, essa botica, que era apenas uma caixinha de medicamentos, passou a ser um espaço físico. Era chamado Casa de Botica. Pacientes eram levados para lá e os freis faziam, os padres jesuítas, né, que faziam os cuidados a esses pacientes. Daí, e aqui no Brasil, né, e nos tempos atuais, onde que estamos? Com a chegada da família real aqui no Brasil em 1808, né, que eles chegaram aqui, esse termo botica passou a ser chamado de farmácia. Farmácia deriva do grego, que significa uso de medicamentos. Então, aquela antiga botica, que era uma caixinha, virou um espaço físico, agora é chamado de farmácia. E, consequentemente, o boticário passou a ser chamado de farmacêutico. Com o passar dos anos, essa farmácia passou apenas a vender medicamentos. Lá não eram mais atendidos os pacientes. E o farmacêutico passou a ser visto como apenas um vendedor de produtos. E então, aquela figura que antes estava ali diante da sociedade, atuante, prestando serviços, consultas, ia nas casas das pessoas, conhecia muito bem o bairro, essa figura do farmacêutico saiu da farmácia e foi para a indústria, que veio para padronizar todos os medicamentos, produzir em larga escala. Então o farmacêutico saiu ali da sociedade, vamos dizer assim. E em 1960, lá nos Estados Unidos, agora está mais perto aqui da gente, pensaram em retomar esse movimento, retomar essa atuação do farmacêutico na população ali, na sociedade. E
fundaram então, entre aspas, o termo farmácia clínica. Clinicar significa debruçar-se sobre o paciente, significa fazer tudo para o paciente. Então, a farmácia clínica surgiu formalmente, falando, nos Estados Unidos na década de 1960. Aqui no Brasil, ela só foi regulamentada em 2013. Então, é muito recente a farmácia clínica. Tanto que eu me formei em 2015, eu colei grau em janeiro de 2015. Não tinha nem 2 anos de resolução. Então, eu me formei basicamente quando surgiu a farmácia clínica no Brasil. Tanto que essa legislação foi o que me ajudou a, não só, claro, a legislação, a minha capacitação também, mas foi ela que ajudou bastante eu a conseguir meu primeiro emprego, que foi em hospital. E desde então, eu venho atuando como farmacêutica clínica, tá? E então, essa figura do farmacêutico, que antigamente ficou como era o boticário, aí depois passou a ser o farmacêutico, que só vendia remédios, aí ele foi para a indústria, agora ele voltou, ele está diante da população novamente, é o farmacêutico clínico. E terminamos esse primeiro tópico do surgimento do farmacêutico clínico. E agora a gente está com esse profissional aí diante da sociedade, ele tem muito a acrescentar. E onde que ele vai fazer o serviço dele? Vai ser ainda no balcão da farmácia? Não, a gente passa agora para o nosso segundo tópico, que é o consultório farmacêutico. Pessoal, depois eu vou lendo aí as perguntas, podem mandar, encaminho para os amigos, tá bom? Vamos falar agora sobre o consultório farmacêutico. Gente, não tem segredo, é como qualquer outro consultório aí que a gente já está acostumado. Médico, dentista, nutricionista, de enfermagem. Eu ainda não sei como está o desenvolvimento da consulta de enfermagem, mas também já existe, tá? E o consultório farmacêutico, ele pode ser montado onde? Na maioria das vezes, ele é montado dentro da drogaria, mas ele também pode ser elaborado, construído fora da farmácia. É interessante a gente falar também que farmácia é diferente de drogaria, tá? Na drogaria são vendidos apenas medicamentos que a indústria produz, vamos dizer assim. Farmácia tem esses medicamentos, mas também tem manipulados. Então você não consegue chegar numa drogaria e pedir para manipular uma pomada, por exemplo. Mas na farmácia você consegue, tá? Então o consultório farmacêutico pode ser dentro desse espaço da farmácia ou da drogaria ou fora. Muitos aí têm só uma mesinha e um aparelho de aferir pressão, outros já são muito bem equipados, tem a sala de vacina do lado, tem aquela balança para recém-nascido. Então depende de quanto você pode investir, do serviço que você vai prestar, do público que você vai atender. Por isso o consultório farmacêutico não tem uma receita de bolo, né? Eu até aqui em Campinas fui atrás para poder montar um consultório farmacêutico, mas exige muita documentação, são muitas taxas, muitos papéis. Por isso que, mais frequentemente aqui no Brasil, os consultórios são dentro da drogaria. O último dado que eu encontrei é de fevereiro de 2020, falando que no Brasil tem pouco mais de 3.000 consultórios farmacêuticos, já deve ter muito mais. Só que eu só vi um até hoje, pessoalmente, lá em São Paulo, na Paulista. Aqui em Campinas eu não encontrei nenhum, e lá em São Paulo a farmacêutica estava mais reservada, assim, era o início dos consultórios em drogarias, então aqui eu ainda não vi. Mas pode acontecer também, qualquer farmacêutico pode montar o seu consultório, não precisa ter nenhuma pós-graduação em clínica, até muitas instituições vendem essa informação, mas não é verdade. Qualquer farmacêutico pode montar o seu consultório. Claro que a formação clínica faz total diferença, né? Então, os consultórios que são mais fáceis para você montar, que a demanda já está ali, são dentro da drogaria. Mas nada impede que você tenha o seu próprio consultório já numa outra clínica também, que pode ser que facilite, tá? Então, não tem segredo, tudo bem? O nosso terceiro tópico agora.
E o que o farmacêutico clínico lá dentro daquele consultório vai fazer? Muita gente não sabe, mas existem muitos problemas relacionados a medicamentos. E são inúmeros, inúmeros. Eu até listei aqui algumas funções que a gente pode executar dentro do consultório, mas em vez de ficar lendo, eu optei por citar 2 casos reais que aconteceram comigo e aconteceram na minha prática clínica, que eu acho que fica mais fácil da gente entender qual a importância desse profissional aí atuando na comunidade. O primeiro caso é de uma paciente idosa que não gosta de tomar remédio. Ela fala que remédio é coisa de velho, mas ela tem pressão alta, ela tem colesterol totalmente desregulado, e assim, ela precisa de um acompanhamento mais de perto. Aí tá, fez a primeira consulta, pediu os exames, beleza. Com o passar do tempo, nesse acompanhamento farmacêutico, ela voltou de fato a tomar o remédio para colesterol. Só que aí, uma semana, 15 dias depois, o familiar entrou em contato comigo, falando que ela estava com muitas câimbras e muita dor muscular. Daí, informando que ela tinha retomado o uso do remédio para colesterol. Aí, nesse momento, eu falei, então, para imediatamente de tomar esse remédio, porque um dos efeitos colaterais dele é justamente câimbras e dor muscular. E você pede para ela fazer um exame específico lá que vai medir essa taxa de lesão muscular. Então vocês perguntam, nossa, mas farmacêutico pode mandar parar de tomar o remédio? Pode e deve. Diante de um problema grave relacionado ao medicamento, o farmacêutico tem total capacitação, não tem nem por que ele não pedir para suspender o uso, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. No caso dela, poderia parar totalmente. E aí ela fez o exame para medir lá essa taxa de lesão muscular e, graças a Deus, não deu nada. Então aí agora, com esses argumentos em mãos, qual que é a minha conduta como farmacêutica? Se desse alterado o exame, seria uma conduta. Eu iria encaminhar ela para o cardiologista, com encaminhamento mesmo, por escrito, explicando a situação e sugerindo o seguinte, olha, sugiro ou reduzir a dose do remédio para colesterol, porque não pode deixar de tratar esse colesterol alto dela. Então, ou a gente diminui a dose, ou a gente troca o medicamento para algum que tenha menos efeitos colaterais com relação a esse. Mas aí, como o exame já veio inalterado, a conduta é outra, ela vai para um ortopedista. Porque se ela está com câimbras, dor muscular, dor na coluna, se não é um efeito do medicamento, não tem outra causa relacionada, realmente pode ir para um ortopedista. E de fato ela foi, era um problema lá na coluna, tratou, enfim. Então logo de cara a gente pode ver aí 3 vantagens da consulta farmacêutica. Teve gente que perguntou qual era o objetivo, não tem só um, mas tem vários. O primeiro aqui foi diminuir o agravamento da doença, da reação ali, né, que ela teve, porque se fosse o remédio, eu pedindo para suspender, já ia parar na hora, aquele agravamento não ia acontecer. O segundo, o encaminhamento correto. O paciente e seu familiar não vai ficar pipocando de médico em médico. Imagina se ela vai primeiro no ortopedista, não é comigo, ela vai ficar caçando ali, de médico em médico, procurando, e nos tempos que a gente está hoje tem que evitar o deslocamento, né? Então, diminuição do agravamento da doença, o encaminhamento assertivo e terceiro, facilita também até a vida do médico, porque eu não faço o encaminhamento, eu como farmacêutica, não falo assim, procura um ortopedista. Não, eu vou encaminhar essa paciente com a história dela, com o histórico por escrito. Olha, doutor, essa paciente está queixando-se disso, ela faz uso de tal e tal medicamento. O médico, a hora que ele pega aquilo ali, já é meio caminho andado na consulta. Ele vai questionar informações que para ele estão faltando, que são da competência dele, mas ele vai ver aquela lista de medicamentos ali e vai pensar, bom, eu não vou prescrever esse, porque ela já toma um que tem o mesmo efeito, ou não, eu vou prescrever outro porque tem menos interação com esse que ela toma. Então é tudo de bom, gente, é um profissional completo, farmacêutico, fazendo a consulta farmacêutica é incrível. E o segundo caso é de uma criança que estava com coriza,
e dor de cabeça. Daí os pais entraram em contato comigo e se fosse no balcão de farmácia, eu não tô aí julgando colegas nem nada, mas assim, naquele balcão, todo mundo tá em pé, zero conforto, zero privacidade. Essa é mais uma vantagem do consultório, que é garantir a privacidade do paciente. E ali é uma criança que está sendo atendida, então não ia. As chances de dar certo são baixas. Tem muitos colegas que conseguem fazer, que são assertivos, mas a gente pensando no consultório ali farmacêutico, bem bonitinho, fica melhor. Por quê? A avaliação dessa criança deve ser muito mais completa, que não dá para fazer só no balcão da farmácia. Então a gente pergunta, qual é o peso dessa criança? Tem muito ursinho de pelúcia no quarto? Tapete, cortina? Tá usando alguma maquiagem? Que criança hoje em dia, né, já tá maquiando tudo. Mudou algum produto de limpeza na casa? É uma avaliação muito completa. Alguém da família já estava doente? O que ela tem costume de tomar? E aí entra uma outra vantagem. A gente não simplesmente vê lá o paciente, toma isso daqui. A gente vai também perguntar o que já tem costume de tomar. Porque às vezes a pessoa já tem o remédio em casa e já basta. Para não ficar montando aquela farmacinha lá cheia de restinho de produto. Então, a consulta farmacêutica, eu já falei que eu não atendo crianças, nem gestantes, mas a gente também não pode negligenciar o cuidado. Mas a consulta farmacêutica feita bem bonitinha no consultório tem tudo para dar certo, porque não é um drive-thru de consulta. É um profissional ali que vai olhar o todo do paciente, é uma avaliação integral. E daí a gente passa para o nosso quarto tópico, que são 5, que é a prescrição farmacêutica. Tudo isso que acontece no consultório, o paciente foi lá apenas para falar que tomou a vacina da Covid. Vai ser registrado no prontuário. E a prescrição, como que é feita? Ela também vai ser arquivada no prontuário para uma segurança do paciente e do farmacêutico. Essa questão de só ali no balcão, fulano, toma esse remédio aqui para dor no estômago. O paciente vai chegar em casa, às vezes ele nem vai lembrar. Ou pior, a pessoa vai lá e escreve na caixinha do remédio. Gente, eu tenho pavor de quando escreve na caixa do remédio. Não, fulano, aqui é um comprimido de 8 a 8 horas por tantos dias. Isso quando não pega um adesivo da farmácia e cola lá na caixa inteira. Aí tampa o nome do remédio, tampa o lote, validade. Não serve pra nada. Vocês já tentaram escrever na caixinha de remédio? É horrível, a caneta não pega. Não foi feito pra isso. O lugar certo de escrever, posologia, dose, tudo, é na prescrição farmacêutica, tá? Deixa o modelo ali pronto, eu não tenho consultório, mas seja um profissional bem equipado, tá? Com a sua profissão, com a sua prescrição. Então, o que vai vir? O que contém na prescrição farmacêutica? Não é só medicamento. Toda consulta com o farma gera uma prescrição, mas nem toda prescrição tem um medicamento ali. Como eu falei, nem toda terapia não é só farmacológica. Então, a gente vai colocar ali, no caso dessa senhora, ela tá com dor muscular, eu não posso também fechar os olhos para isso e pensar só no problema do remédio. Não, qual que é o mais indicado para ela? Esse, até você ter a consulta com o ortopedista. Para a criança, olha mãe, dá esse remédio para ela de tal forma, aumentar o consumo de água para X copos por dia. Não é simplesmente assim, toma mais água para ajudar. É uma prescrição muito mais completa. Ela é clara, ela é objetiva, ela não tem só o medicamento. E ela tem as terapias não farmacológicas individualizadas, de acordo com aquele paciente. Entendeu? Não é só um copia e cola ali de prescrição, porque nesse caso ela é individualizada, tá? Então a prescrição nós falamos que tem o medicamento ou não, e qual medicamento que pode ter ali? Existe uma denominação que é medicamento isento de prescrição. Mas quando você fala, nossa, mas se eu posso prescrever um medicamento isento de prescrição, que é o MIP, por que eu vou pôr ele na receita? Mas na verdade, a gente fala que é um medicamento isento de prescrição médica. Então, tudo aquilo que não precisa da prescrição do médico, eu posso colocar ali na receita. Existe uma lista da Anvisa, é uma instrução normativa, saiu agora em março, foi atualizada. E lá tem tudo que o farma pode prescrever. Então, por exemplo, um antibiótico. O médico vai prescrever
e eu, farmacêutica, vou fazer aquela análise da prescrição, vou fazer a venda e vou comunicar à Anvisa que estou vendendo aquele antibiótico. Mas eu não posso prescrever, porque eu já tenho um colega que prescreve. Pode ser que no futuro isso não aconteça mais, todo mundo vai poder prescrever. Mas no momento, o farmacêutico só pode prescrever o que é isento de prescrição médica, tá? Psicotrópico, né, que são os psicoativos, que tem aquela tarja preta, a gente também não pode colocar. Mas fitoterápicos, que muita gente não conhece, tudo cabe dentro da prescrição farmacêutica e pode conter também exames laboratoriais. Quais exames eu posso colocar ali? Todos aqueles que são para monitorar o tratamento. Eu não posso pedir nada que seja para diagnosticar, porque não tem sentido nenhum eu prescrever, eu pedir uma tomografia, por exemplo, sendo que eu não vou fazer nada com aquilo. Ultrassom, eu não faço diagnóstico, eu faço monitoramento e acompanhamento de doenças. E a gente trata o que a gente chama de distúrbios menores, que é, por exemplo, afta, diarreia, dor de dente, dor de cabeça, uma dor de garganta. Todos esses distúrbios que têm causa conhecida, curta duração e de tratamento ali mais fácil, que está ao meu alcance, é o que o farmacêutico pode tratar. Eu não vou tratar, sei lá, uma hemorragia, não tem nem como, não vou viajar aqui. Mas são esses exemplos. Tem um livro bem legal de uma professora minha, que ela cita todos os distúrbios menores, depois eu posso até compartilhar com vocês, né, ao longo da semana, nos posts, mas a gente pode tratar tudo que são distúrbios menores, tá? Por fim, chegamos no nosso quinto tópico, perdão, já tô até gaguejando aqui, que é o investimento. Quanto o paciente paga para ter uma consulta com o farmacêutico? Eu fiquei muito feliz de vocês falarem que é mais de R$100, porque a realidade, para quem está do lado de cá, é mais dura. Eu vejo colegas que fazem consulta farmacêutica de graça, porque já está lá dentro da drogaria, o dono acaba não cobrando, porque com a consulta farmacêutica ali dentro, ele acaba aumentando o ticket médio da farmácia. E o farmacêutico já tem um salário e infelizmente não recebe nada além por isso. Mas já tem colegas, por outro lado, também dentro de determinadas drogarias que cobram um preço mais justo. E o paciente também pode ter direito ao retorno, tá? É uma consulta como qualquer outra, gente. Como varia? Imaginem que tem diversos médicos, diversos regimes de consulta. Com farmacêutica é a mesma coisa, não tem receita de bolo, tá? Então, varia. Convênios. O pessoal perguntou se aceita convênio. Até hoje eu vi só um aqui em Campinas que tem um farmacêutico que faz a consulta antes e depois da consulta médica. Esse também é um serviço que a gente faz, que é chamado de conciliação medicamentosa, que é comparar o que o paciente já toma em casa com o que foi prescrito e como que ele vai tomar isso em casa depois, como que ele vai adequar essa terapia. Interação medicamentosa entre cada um deles, qual o melhor horário, qual o alimento que interfere nesse tratamento. Então, tudo isso está dentro da consulta farmacêutica. E o paciente, na verdade, ele vai pagar com a melhoria da saúde dele, né? Porque o investimento aí passa a ser baixo diante dos benefícios que ele tem. Eu acho que eu falei tudo aqui sobre consulta farmacêutica. Agora eu vou ver aqui as perguntas, os comentários de vocês. Não saiam da live ainda, porque tem lançamento, como eu prometi. Deixa eu ver aqui. Muito boa noite. Quem entrou agora também no Museu da Farmácia Ouro Preto. É fantástico ver como era a farmácia. A faculdade de Ouro Preto é a primeira faculdade de farmácia do país. A primeira universidade foi no Rio de Janeiro, que era um curso de farmácia e medicina ao mesmo tempo, mas o curso de farmácia mesmo é de Ouro Preto, tá? Diferença entre drogaria e farmácia, eu comentei aqui mesmo. Eu também nunca vi consultório farmacêutico aqui em Campinas, como eu comentei, só em São Paulo. Se alguém souber aqui em Campinas, gente, pode me mandar, porque eu realmente não vi. Já procurei e não encontrei. Zero acolhimento. Realmente, quando a gente pensa em uma consulta farmacêutica, o acolhimento é outro, gente. É uma escuta qualificada, é uma clínica ampliada, não é só ali, ó, né?
tem que pensar em tudo. Às vezes também compra o mesmo remédio que já tem. Exato, irmão. O paciente, ele chega na farmácia, às vezes ele compra o mesmo remédio, como eu já comentei aqui, né? Ele lê só ali o nome comercial, mas o princípio ativo é o mesmo, e ele já tem em casa. Então, tem essa avaliação também. É horrível de escrever na caixinha de remédio. Não dá, gente, não faça isso. Se vocês trabalham em drogaria e ainda tá escrevendo na caixinha de remédio, pelo amor de Deus, tá na hora de providenciar uma prescrição. A minha irmã, no meu caso, eu consulto com você até pra saber se pode tomar água. Verdade, faz isso mesmo. Essa semana eu assisti uma aula incrível do professor Tiago, mais uma vez, sobre interação entre frutas e medicamentos. Gente, tem muita interação. São muitos detalhes que precisamos saber: água, leite, horários. Exato, Poli. E na consulta farmacêutica, como ele está centrado no paciente, é uma farmácia clínica, tudo vai ser levado em conta. Se você tem alergia a algum produto, se você já tomou alguma vez e não deu muito bem, a gente vai adaptar a terapia de forma que você vá fazer aquela terapia. De nada adianta eu prescrever um remédio e você não tomar. Que já aconteceu, eu já atendi paciente que estava num pós-operatório de fratura de fêmur e a acompanhante falou assim: não vou comprar esse remédio aqui para minha mãe porque ela tem alergia. Só que era um anticoagulante. Paciente pós-operatório, né, uma cirurgia de grande porte, foi prescrito um anticoagulante pelo risco de trombose. Eu falei: nossa, não pode, isso aqui não pode acontecer, ela precisa desse remédio. Lá vai eu falar com o médico: olha, ela tem alergia, qual que a gente pode prescrever, né? Já quero saber quando vai abrir seu consultório. Ai, gente, eu também queria saber, mas por enquanto vou focar mais em guiar os colegas farmacêuticos e também quem quer entrar na área da farmácia, porque exige muito estudo, muita capacitação. Então eu estou focando agora nessa parte de guias, de aulas, de materiais, e o acolhimento nosso é diferenciado, tá? Quando você tem ali um farmacêutico do seu lado para te acompanhar, é outra vida, fica muito mais seguro. E agora vamos passar para o nosso lançamento, que eu estou ansiosa. Depois eu vou, ao longo dos dias aí, conforme for a nossa agenda, eu vou colocando mais informações sobre consulta. Quem tiver mais dúvida pode mandar, vai estar lá no YouTube agora. E eu também estou na parte de blogueira. E vamos lá para o nosso lançamento. Esse daqui é o primeiro produto que eu estou lançando oficialmente. Ele é voltado para os farmas, a princípio, mas não fiquem tristes porque já está no forninho aí um material próprio para quem quer entrar na área da farmácia, tá? Esse material foi feito com base nos meus 6 anos de experiência em farmácia hospitalar, em farmácia clínica, e ele se chama Modelos de Evolução Farmacêutica. Por onde eu passei, eu criei esses modelos, esses esquemas. Então, eu sei que até hoje, onde eu passei lá no começo, uso até hoje esse modelo que eu fiz. E agora eu vou disponibilizar para os farmacêuticos. Eu não quero que os colegas cheguem para trabalhar e fiquem pensando assim: nossa, o que eu vou escrever no prontuário? Como que eu vou registrar essa conduta que eu fiz? É simplesmente copiar e colar desse material que eu fiz. Claro que vai ajustar ali os termos de acordo com a conduta que você tomou, mas vai estar pronto numa linguagem culta, uma linguagem correta, clara, objetiva, para você perder tempo, farma, com aquele seu serviço, com o que mais importa, que é o atendimento, que é a clínica. Então, assim a gente sair da live, eu vou disponibilizar lá no meu perfil o link para venda. Aproveitem, porque tá um preço super especial, não vai ser dessa mesma forma nas próximas vezes. E podem baixar aí, pode usar à vontade, que eu garanto que vai facilitar e muito a vida de vocês. Muito, muito mesmo. Eu fiz com muito carinho, com base em muita experiência, e espero que vocês gostem, tá joia? Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui comigo. Adorei mesmo a nossa live, útil, e até a próxima, não é mesmo? O mundo precisa de mais pessoas como você. Eu também acho. E precisa também de mais consultas farmacêuticas, de mais consultórios, de mais documentação bonitinha lá do nosso serviço.
e espero que dê tudo certo para nós farmacêuticos e para vocês pacientes, clientes e pessoas. Muito bem, né? Obrigada, gente. Super oportunidade, Farma. Saindo aqui da live, vou disponibilizar o link ali no meu perfil, tá bom? Super beijo para todo mundo. Obrigada a todo mundo que veio. Até a próxima. Beijo, beijo.